Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, pessoal. Espero também que estejam todos se cuidando, tomando as medidas cautelares de acordo com o que estamos vivendo, né, pessoal? Então, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. Na aula passada, nós abordamos em relação aos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Isso mesmo, o professor passou o assunto. E como nós já combinamos, uma semana a gente aborda o assunto, dialoga a respeito do assunto e na outra semana terá atividade. Porém, esta semana eu decidi fazer também esse vídeo para ajudar vocês em relação ao assunto apresentado, tá? Hoje também haverá atividade. Eu espero que todos não deixem de fazer essa atividade. A gente aguarda essa devolutiva de cada um de vocês, pessoal. Então, pessoal, vamos dar continuidade falando aos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Isso mesmo. E como todos já sabem, a nossa disciplina é Educação Física e todos já me conhecem, eu sou o professor Wilson Muniz, pessoal. Então, pessoal, quando falamos de Jogos Olímpicos da Era Moderna, claro que a gente vai ter que adentrar o nosso passado, né? Lembrar que os Jogos Olímpicos da Antiguidade eles foram proibidos pelo Imperador Teodósio I, isso porque ele acreditava que era coisa de pagãos, de que a religião, o cristianismo naquele tempo não aceitava essas atitudes. Então foi banido os Jogos Olímpicos da Era Antiga. Até então aparecer esse senhor aqui, ó, como vocês podem ver na imagem, que foi o Barão de Coubertin. Isso mesmo. Ele foi o fundador que pegou esses Jogos Olímpicos e modernizou. Aliás, ele iniciou a modernidade desses jogos com novas regras, novas competições e daí vai, pessoal. Não vamos falar sobre a biografia dele em si, mas vamos trabalhar, claro, tendo a consciência que ele foi o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá bom, pessoal? Então, idealizado por Barão de Coubertin, no final do século XIX, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna contaram com 9 esportes e atletas de 14 países. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas, em 1896. Participaram desses jogos 285 atletas de 14 países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Isso, pessoal. Os vencedores das provas foram premiados com medalhas de ouro em um ramo de oliveira. Pois é, mesmo que já fossem os Jogos Olímpicos da Era Moderna, ainda tinha essa coisa. Era lá no passado, né? Hoje não, claro, a gente teve uma mudança totalmente significativa, muitas regras, muitas confederações que cuidam de determinados esportes, né, pessoal? Então vamos lá. Ao final do século XIX, o Barão de Coubertin teve a ideia de reinventar os Jogos Olímpicos da Antiguidade, em uma nova versão que permitia a participação de atletas de todo o mundo. Os jogos anteriores permitiam que apenas atletas do sexo masculino de origem grega participassem das competições. Ou seja, lá os Jogos Olímpicos da Antiguidade, apenas os homens participavam dos Jogos Olímpicos, né, pessoal? Inspirado nos ideais dos gregos, ele acreditava que a educação física era um fator determinante na educação moral. O educador francês viu na realização da competição uma forma de propagar essa filosofia pelo mundo. Em 1924, foram criados também os Jogos Olímpicos de Inverno, realizados a cada 4 anos, no mesmo ano dos Jogos Olímpicos tradicionais. De 1994 para cá, passaram a acontecer de forma alternada. Outra importante inovação foi o surgimento dos Jogos Paralímpicos. O que seriam os Jogos Paralímpicos, pessoal? São jogos onde as pessoas que têm algum problema físico ou cognitivo podem participar desses jogos, tá? Em que competem atletas com necessidades especiais, justamente isso. Desde então, outras 12 edições do evento foram realizadas, a mais recente em Pequim, em 2008. Atualmente há também os Jogos Paralímpicos de Inverno, ou seja, além dos Jogos Paralímpicos que são alinhados aos Jogos Olímpicos, também tem os Jogos Paralímpicos de Inverno, pessoal. A primeira edição do evento aconteceu em 1976, na Suécia. Vamos lá? Um ano após Atenas, foi realizado um congresso para decidir sobre o futuro dos Jogos. A maioria dos presentes
preferia mantê-los permanentemente em Atenas, mas Coubertin fez prevalecer sua ideia de variar os países sedes. A cidade de Paris, então, foi escolhida para sediar os Jogos de 1900. O número de países participantes aumentou para 21 e desta vez participaram 11 mulheres. O número de provas aumentou e com o desenvolvimento dos jogos, a cada ano eram acrescidas novas provas, às vezes algumas eram abandonadas. Vamos lá, já vamos falar agora da evolução dos Jogos Olímpicos. Em 116 anos, não somente as regras das competições sofreram mudanças, os uniformes, os equipamentos, os eventos comemorativos. Todos acompanharam a evolução tecnológica e cultural dos séculos 20 e 21. Os Jogos Olímpicos foram ganhando cada vez mais adeptos. As mulheres estrearam em eventos femininos. Os Jogos Paralímpicos se juntaram à festa e os Jogos de Inverno e da Juventude passaram a constar no calendário. Aqui vamos falar já dessa evolução. Os Jogos de Atenas 1896, primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, foi quando aconteceu, tá? Aí tem os Jogos de Paris de 1900. As mulheres participaram pela primeira vez da competição de cricket. Olha só que interessante, pessoal. Aí também teve os Jogos de St. Louis, de 1904. As medalhas de ouro, prata e bronze passaram a ser dadas aos primeiros, segundos e terceiros lugares, respectivamente. Como vocês viram um pouco mais acima, eles eram premiados com ramos de oliveira, era a premiação. Já não, já em 1904, nos Jogos de St. Louis, eles já passaram a ganhar medalhas de ouro, prata e bronze, tá? Os Jogos de Londres, em 1908, pela primeira vez, um estádio é construído especialmente para os jogos e as competições de nado não acontecem em mar aberto. Ou seja, as competições de nado aberto, de nado sincronizado, essas coisas, eram feitas em mar aberto. Já não, aí foi criado um estádio para que pudessem acontecer essas competições, tá? Jogos de Estocolmo, de 1912, são usados contadores automáticos para os eventos de pista e pela primeira vez os atletas de 5 continentes participaram da mesma edição dos Jogos Olímpicos. Também teve os Jogos de Berlim de 1916, cancelados devido à Primeira Guerra Mundial. Olha só, pessoal, a gente falando lá da antiguidade, não tão antiga, mas sim, né? Onde houve o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1916, devido à Primeira Guerra Mundial. Aí também teve Jogos de Antuérpia, de 1920. Os atletas fazem o juramento à bandeira olímpica com os aros e é hasteada pela primeira vez. Com os aros é hasteada pela primeira vez, pessoal. Os Jogos de Chamonix, de 1924, primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. Aí, ó, os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno aconteceu em 1924, em Chamonix, tá? Também teve os Jogos de Amsterdã de 1928. É acesa a primeira pira olímpica. Todos nós, como já vimos, a pira olímpica é aquela onde fica representado o fogo da chama olímpica lá em cima. Ou seja, ela foi acesa pela primeira vez em Amsterdã de 1928. Também teve os Jogos de Los Angeles de 1932. Origem do formato dos jogos de hoje, cujo período varia entre 15 e 18 dias. Os atletas ficam todos alojados em um mesmo lugar, na Vila Olímpica, e a bandeira do vencedor é hasteada durante a cerimônia de premiação. Jogos Olímpicos de Berlim, de 1936. Primeiros jogos a serem televisionados, olha lá, os primeiros jogos a serem televisionados, ou seja, foram os primeiros jogos a aparecerem na televisão, a serem transmitidos pela televisão, tá? Primeira vez também que ocorre o revezamento da tocha olímpica, ou seja, a tocha olímpica é passada de um atleta para o outro, até chegar no ponto final que é a pira olímpica. Jogos de Londres, 1948. Blocos de partida para os atletas de competições de tiro rápido são introduzidos. Também teve os Jogos de Helsinki, de 1952. Israel e União Soviética participaram dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Então, pessoal, isso aqui a gente adentra mais uma situação de... Eram países que viviam em conflitos e o esporte trouxe isso, trouxe a união desses países para que pudessem competir de uma forma, claro, regrada, claro que de respeito um país com o outro, tá?
Então vamos lá, pessoal. Também teve os jogos de Melbourne, Estocolmo de 1956. Primeiros jogos a acontecerem no Hemisfério Sul. Melbourne ganhou o direito de sediar os jogos, mas as leis de quarentena australianas eram tão severas que não permitiam a entrada de cavalos estrangeiros. Desta maneira, os eventos de hipismo tiveram que ocorrer em Estocolmo. Então, pessoal, provavelmente algo estaria acontecendo lá para o país estar em quarentena e não era permitida a entrada de cavalos. Por isso que o hipismo, que é um esporte olímpico, que a gente trabalha ele também, claro, na pentatlo moderno, não foi permitido, tá? Então ocorreu em outro país. Então teve os Jogos de Roma de 1960. Os Jogos Paralímpicos acontecem seguidos dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Então, foi quando os Jogos Paralímpicos aconteceram seguidos dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Também tiveram os Jogos de Tóquio em 1964. Os Jogos Olímpicos chegaram à Ásia, primeira vez em que é dado o troféu de Fair Play. Também tiveram os Jogos do México de 1968. Primeira vez em que uma mulher acende a pira olímpica na cerimônia de abertura. E também foram introduzidos aqui, ó, os testes de antidoping. Olha só que interessante, pessoal, nos Jogos do México de 1968. Pela primeira vez em que uma mulher acende a pira olímpica na cerimônia de abertura. Olha só o quanto isso é importante, o quanto isso mostra, claro, que todos temos os mesmos direitos, tanto nós homens, tanto a vocês mulheres, temos os mesmos direitos e valores, tá? Também tem os Jogos de Munique, de 1972. O juramento olímpico oficial é declamado pela primeira vez. Também tivemos os Jogos de Montreal de 1976. Os eventos femininos de basquetebol, remo e handebol estreiam nos Jogos Olímpicos. Então, já temos cada vez mais participação das mulheres, tanto nos esportes como basquete, o remo, o handebol e dentre outros, tá? E nos Jogos de Montreal de 1976, elas estrearam o basquetebol, o remo e o handebol nos Jogos Olímpicos. Também tivemos os Jogos de Moscou de 1980, pela primeira vez que o recorde de salto em altura é quebrado nos Jogos Olímpicos. Tivemos os Jogos de Los Angeles de 1984, modelo para os futuros Jogos em termos de captação de patrocínio. Competições exclusivamente femininas estreiam, como ginástica rítmica e nado sincronizado. Olha só que coisa maravilhosa. Cada vez mais participação foi dada às mulheres a adentrar não só nos Jogos Olímpicos, mas em tudo que elas têm direito, ou seja, tudo que nós homens temos direito, as mulheres também têm direito. Então, como antigamente existia esse preconceito que só os homens poderiam participar, isso foi quebrando de acordo com o tempo, foi modificando e hoje temos todos os mesmos direitos. Então, também tivemos os Jogos de Seul, de 1988. O tênis de mesa estreia nos Jogos Olímpicos. O tênis volta ao programa depois de um intervalo de 64 anos e é aberto para profissionais, pessoal. Também tivemos os Jogos de Barcelona de 1992. Os eventos do basquete masculino aceitam inscrições de profissionais. Beisebol estreia como esporte e badminton e as competições femininas de judô também são incluídas no programa. Jogos de Atlanta de 1996. Todos os 197 comitês olímpicos nacionais existentes na época participam dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Estreia do vôlei de praia, mountain bike, futebol feminino e a categoria de peso leve do remo. Jogos de Sydney 2000. Estreia do triatlo e taekwondo no programa de Jogos Olímpicos. Também tivemos Jogos de Atenas 2004. As mulheres estreiam nas competições de luta e sabre, olha só. Eu faço questão de frisar isso, claro, para que todos entendam que todos temos os mesmos direitos. E as mulheres conquistaram isso aí na raça, na luta. E hoje estamos todos no mesmo patamar. Todos estamos com o mesmo direito a tudo, minha gente, tá? Também tivemos os Jogos de Pequim 2018. As disciplinas de maratona aquática, 10 quilômetros, e BMX estreiam nos Jogos Olímpicos, que contaram com a participação de 204 comitês olímpicos internacionais, ou seja, foi um recorde. Tivemos os Jogos Olímpicos da Juventude, Singapura 2010. Primeiros Jogos Olímpicos da Juventude, onde os jovens
fizeram essa participação imensa nos Jogos Olímpicos, tá, pessoal? É, Claro que a gente falou dos Jogos Olímpicos e também agora temos que falar a respeito em relação dos Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos Olímpicos de Inverno é um evento multiesportivo realizado a cada 4 anos, reunindo modalidades de desportos de inverno disputadas no gelo e na neve, sendo um dos eventos máximos do movimento olímpico, ao lado dos Jogos Olímpicos de Verão. A primeira competição de caráter mundial a reunir desportos de inverno foi a Semana Internacional de Esportes de Inverno, realizada em 1924 na cidade francesa de Chamonix, tá? Apenas 2 anos depois, o Comitê Olímpico de Inverno, o COI, decidiu dar o Estatuto de Jogos Olímpicos àquela competição, que passaria a acontecer regularmente. No princípio, os Jogos de Verão e de Inverno eram atribuídos a um mesmo país, para serem realizados no mesmo ano. Foi assim até a quarta edição, na Alemanha, em 1936, ano em que Berlim sediou os Jogos de Verão e Garmisch-Partenkirchen sediou os Jogos de Inverno. Depois de 2 edições canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, Sapporo em 1940 e Cortina Ampezzo de 1944, os jogos passaram a ser realizados por países diferentes, mas continuaram a acontecer no mesmo ano. Em 1986, a COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, decidiu intercalar os Jogos de Verão e de Inverno, realizados sempre nos anos pares. Assim, os Jogos de Albertville de 1992 foram sucedidos pelos Jogos de Lillehammer de 1994. Os Jogos de Inverno sofreram mudanças significativas desde a sua criação. A ascensão da televisão como um meio global de comunicação melhorou o perfil dos jogos. Foi também criado um fluxo de renda através da venda de direitos de transmissão e publicidade, que tornou-se lucrativo para o COI. Isso permitiu que interesses externos, tais como empresas de televisão e patrocinadores, influenciassem os jogos. O COI teve de responder a críticas diversas e a escândalos internos, bem como a utilização de substâncias dopantes por atletas. Ou seja, pessoal, o comitê, no caso, né, o COI, eles viram que poderia ganhar dinheiro com a venda da transmissão desses jogos. Tanto que hoje em dia a gente tem a venda de transmissão de jogos de futebol, a gente tem a venda de transmissão de jogos de vôlei, a gente tem a venda de transmissões dos mais diversos tipos de esportes. Por quê? Porque isso gera lucro. Infelizmente, em determinados casos, os atletas deixam de jogar mais por amor e preferem de jogar mais em questão de dinheiro, né? Ou seja, pelo capitalismo, digamos assim, né, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Os símbolos olímpicos, aquelas argolas olímpicas. Os símbolos olímpicos refletem os ideais do olimpismo. Os 5 aros interligados sobre um fundo branco nas cores azul, amarela, preta, verde e vermelha representam a união dos 5 continentes. É a principal representação gráfica dos Jogos Olímpicos e a marca própria do Comitê Olímpico Internacional, ou seja, o COI. A lema Citius, Altius, Fortius, o mais rápido, o mais alto, o mais forte, serve como lema do ideal olímpico e resume a postura que um atleta precisa ter para alcançar seus objetivos. Sua essência está na superação dos limites. A tocha é o elo entre os jogos da antiguidade e os jogos da era moderna. O fogo sagrado, tido como elemento purificador, anuncia o começo dos jogos e convoca o mundo a celebrá-los em paz. Ou seja, justamente aquilo que eu falei lá, a união a União Soviética, Israel participando da mesma competição, sendo que eram países que tinham conflitos de guerra uns com os outros. Os Jogos Olímpicos, não só os Jogos Olímpicos, mas como Copa do Mundo, como diversos outros esportes hoje em dia, procuram trazer a paz, para que se respeitem, para que harmonizem aquele ambiente e esqueçam esse negócio de guerra, esse negócio de briga, digamos assim, né? A cada edição, a cidade sede cria a sua própria tocha, que ganha novos desenhos e formas, de acordo com a cultura do país sede.
Outros importantes símbolos olímpicos são o juramento olímpico, que acontece desde os Jogos da Antuérpia de 1920, e o hino criado na Grécia em 1896 é adotado pelo COI. Em 1958 é executado em todas as cerimônias olímpicas oficiais, enquanto a bandeira olímpica é hasteada. Então, pessoal, já que a gente falou dos Jogos Olímpicos e qualquer tipo de esporte que seja competitivo, seja em Olimpíada, seja esportes de futebol, seja esporte de voleibol, qualquer tipo de esporte é proibido a utilização de substâncias. Ou seja, o antidoping, os atletas, antes que eles comecem uma partida, por exemplo, de futebol, eles fazem um exame de sangue, ali um exame para saber se não utilizou alguma substância que vai ajudar o atleta a ter um melhor rendimento, que vai ajudar o atleta a ter uma melhor respiração ou algo do tipo, tá? Vamos falar agora antidoping. O aumento do uso de substâncias ou métodos proibidos destinados a melhorar artificialmente o desempenho esportivo motiva uma ação de combate intensa por parte de autoridades nacionais e internacionais. O objetivo é evitar uma vantagem desleal de um competidor sobre os demais, além de preservar os aspectos éticos e morais do esporte e, acima de tudo, a saúde do atleta. Ou seja, o atleta vai fazer isso, claro que ele sabe que está tomando algo proibido e vai se prejudicar. No Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, o responsável pela área desde 1976 é o Dr. Eduardo Henrique de Rosé, professor titular de Medicina do Esporte. Ele visitou mais de 90 países nos 5 continentes como especialista. Atualmente é presidente da Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana, ODEPA. Responsável pela coordenação das operações antidoping por parte da Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional, ou seja, o COI. E integrante do Conselho da Agência Mundial Antidoping, o ADA. A área de controle de doping do COB publica regularmente uma cartilha com dados e orientações a atletas e a toda a comunidade olímpica sobre o uso de medicamentos no esporte. Sua versão de 2010, a 9ª edição, para ler seu conteúdo na íntegra, foi uma pequena parte aqui que eu copiei errado. Oferece a lista de substâncias e métodos proibidos pela Agência Mundial Antidoping, entre outras informações importantes, tá, pessoal? Ou seja, essas substâncias proibidas são esteroides anabólicos, androgênicos, tem hormônios peptídicos, fatores de crescimento e substâncias afins, tem o beta, agonistas, moduladores hormonais e metabólicos, diuréticos e outros agentes mascarantes, estimulantes, narcóticos, canabinoides, glicocorticosteroides e dentre outros, pessoal. São essas substâncias que ajudam o atleta a ter mais rendimento. Suponhamos que eu treino na academia há um monte de tempo, aí vem outro atleta que começa agora há pouco, ele já está treinando com a mesma intensidade que eu treino, com o mesmo peso que eu tenho, ali ele vai estar fugindo de um padrão regular do nosso corpo, ou seja, vai estar introduzindo algo que não é legal, que vai fazer mal à nossa saúde. Vai ter um efeito imediato? Vai, mas vai fazer mal, e vai ter com certeza muito mais efeito reverso, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso. Falamos agora a respeito dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá? Mas também a gente ainda vamos abordar esse assunto. Na próxima aula iremos falar a respeito do golfe e do futsal, que são esportes olímpicos da Era Moderna, que surgiram após a modernidade dos Jogos Olímpicos, tá bom, pessoal? Eu espero que todos leiam com carinho tanto o assunto, que assistam esse vídeo, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato aqui com o professor. Então todos tenham uma boa aula e tchau, tchau.